Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Payantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Multiveda Vibhagine Yoda Vyakta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatoshamaham Om Om Shanti, Shanti, Shanti Om, Namaste. Welcome to our A Beleza do Gita, né? Domingo, na parte da tarde, extraordinariamente. Ontem nós vimos o verso 48, que o Krishna dizia para Arjuna: permaneça no yoga, abandone o apego e seja equânime, né? Seja o mesmo, tanto no sucesso como no fracasso. E realize ações. Ele quis alertar a Arjuna que não se omita, né? Você não pode pecar por omissão. A inação é um grande problema, a menos que ela seja absolutamente alinhada com sua dharma do indivíduo, né? Caso contrário, a inação de uma pessoa que não é realmente um sannyasi, que não é realmente, né, um sage, ou uma pessoa em profunda meditação por natureza, a inação é sinônimo de preguiça, né? E preguiça significa excesso de tamas, né? Então, ele também fala assim: e lembre-se de realizar as suas devidas ações, né? Mas as expectativas devem ser abandonadas de modo que você possa experimentar a equanimidade. Isto é chamado de yoga, karma yoga, né? Então, é só para a gente fazer o link entre a aula de hoje e de ontem, né? Que a chave do Karma Yoga, isso aqui é uma síntese do Karma Yoga, né? Agir, né? Abandonando a expectativa e desenvolvendo a capacidade de equanimidade que neutraliza os impactos do sucesso como no fracasso, né? Então, nós vimos a exposição do Swamiji, né? Falando sobre a questão e o problema das ações sem o espírito do Karma Yoga, que são aquelas ações centradas somente no meu interesse objetivo pessoal, né? Que são negativas, né? E a importância de gradualmente converter essas ações rajásicas e tamásicas em ações satívicas e ações extremamente dhármicas, cujo objetivo é o fortalecimento mental e emocional, é a nossa saúde mental, emocional, psicológica e intelectual. Dar esse instrumento primário de conhecimento e experiência, né? E os ganhos materiais, eles passam para um segundo plano, né? Então, a aula de ontem, ela foi concluída com uma colocação por parte da Sahi. Eu fico contente que ela esteja aqui conosco novamente, onde ela disse que isso parece um pouco radical, né, ou exagerado, porque existe, sim, a felicidade nas nossas conquistas pessoais, nos nossos ganhos materiais, né, nas realizações pessoais de cada um, né? Existe, sim, uma forma de ananda, uma forma de satisfação, né? Eu tive a oportunidade de trocar umas mensagens com ela e eu compreendi melhor o ponto dela, né? A perspectiva da Sahi. Eu conheço a Sahi já há muitos anos, né? E nós tínhamos já trocado algumas ideias no passado, e porque a situação do indivíduo paralisado, né, por excesso de tamas é a mais difícil que existe, porque sem rajas para entrar no jogo da vida e interagir e realizar os nossos desejos, nossos sonhos,
a pessoa fica paralisada, entendeu? E aqueles desejos, eles permanecem a nível subconsciente. A pessoa não consegue realmente haver a energia nem para ter sucesso no mundo e, naturalmente, nem muito menos para ter sucesso neste processo de preparação, de evolução, de purificação, de fortalecimento e desenvolvimento de saúde mental. Esse aspecto espiritual, ele precisa ser natural, né? Ele não, em geral, né, 99% dos casos, nós temos que passar primeiro pelos estágios de buscas por artha e kama. Artha é dinheiro, é posição social, é uma empresa, é um apartamento onde eu viva com dignidade, tem uma conta bancária, todas essas coisas, né, do mundo moderno. Então, isto é artha. Kama é o que? A possibilidade de me distrair, me divertir, né, ir no cinema, fazer uma viagem, passar um final de semana na praia, na casa de uns amigos. Então, tudo isso é parte da vida, são os 2 primeiros estágios das buscas humanas. Artha, né, dinheiro, poder, prestígio, né, riquezas, né, e depois todos aqueles prazeres sensoriais da conquista de artha, né? Que é a segurança, que é a sobrevivência bem resolvida e tudo aquilo. Então, é natural que todos nós tenhamos que passar por isso. Quando nós chegamos no Vedanta, numa classe de Vedanta, que mesmo sendo Bhagavad Gita, né, ela é apresentada a nível mais elevado, ela é apresentada para buscadores espirituais que compreendem, né, que as escrituras não são contrárias às buscas de artha kama, ela simplesmente diz, seja proporcional, seja moderado, né, e gradualmente, né, reduza as suas buscas por artha e kama e comece a aumentar a sua busca por dharma e moksha. Dharma é o desenvolvimento desta saúde mental, é o desenvolvimento da preparação mental, emocional e intelectual, né? Esse crescimento pessoal, essa força interior, esse equilíbrio mental e emocional. Isso tudo é Dharma, é visto como o melhoramento interior. As 2 buscas preliminares são os melhoramentos exteriores. Um, eu quero riquezas, e o outro, eu quero os prazeres sensoriais que a minha riqueza me permite. Então, são buscas, né, exteriores. Dharma é a busca do melhoramento pessoal, purificação desse instrumento primário, que é o nosso complexo corpo-mente, é o nosso foco, e é o foco principal do Karma Yoga, né? Então, é artha, kama, dharma e moksha, e tudo deve ser, né, em seu devido lugar. Uma pessoa vendo de uma perspectiva, uma pessoa que está estimulada, né, entusiasmada ou motivada, né, como se diz, ela foi até mesmo encorajada a se jogar no mundo, a viver, a buscar, né, a buscar os seus objetos de artha e kama. Isso pode parecer uma contradição, entendeu, Sahit? Mas não é uma contradição dentro do contexto do Vedanta. O Vedanta pressupõe que nós chegamos no Vedanta depois, mais ou menos, de termos resolvidos nossas buscas por artha kama. Não estou querendo desqualificar ninguém, porque senão você não estaria aqui, naturalmente, mas eu quero simplesmente esclarecer para que você não permaneça com a sensação de que tem alguma coisa contraditória ou errada ou absurda nessas declarações. E as escrituras jamais dizem que não existe satisfação e prazer nesses ganhos materiais. É lógico que tem, principalmente se uma pessoa nunca teve determinados ganhos espirituais, materiais, quando ela tem, ela se sente o máximo, porque ela venceu uma barreira de tamas, entendeu? Muito sólida, e aquilo ali é uma vitória a ser comemorada realmente, né? Então, não é que não existe satisfação, né, na conquista, nas realizações dos desejos relativos a artha e kama, né, segurança, ao dinheiro, etc., e prazeres sensoriais. Não, existe uma satisfação, só que essa satisfação, ela, com o tempo, na medida que o indivíduo vai crescendo, vai desenvolvendo a maturidade,
essa satisfação ela se torna mais ou menos como aquele exemplo do algodão doce. Vocês lembram do algodão doce que vendiam fora do cinema? Pipoca e algodão doce, né? Então, o algodão doce, você começa a comer aquilo ali, que delícia, né? Depois de 4, 5 bocadas no algodão doce, né? Você começa a ficar, que coisa enjoada, que coisa chata. Aí você joga na lixeirinha ali perto, né? Longe do cara que você comprou para não machucar, não ferir o ego do cara, né? Mas é mais ou menos isso. Os ganhos materiais, na medida que o indivíduo cresce, vai chegando no ponto que eles vão perdendo importância, perdendo valorização, né? Existe um ditado muito bacana que é: nada fracassa mais do que o sucesso. Vocês já devem ter ouvido eu falar isso. Nada fracassa mais do que o sucesso. Porque a busca, né, a busca do indivíduo, da alma individual, ela sempre passa por artha kama, é inevitável. Né? E, mais uma vez, as escrituras não têm nenhuma condenação a respeito disso, senão não apresentariam as buscas humanas iniciando de artha, passando por kama, prazeres sensoriais. Não existe nenhum problema com isso. Então, essas buscas, elas vão naturalmente, elas vão caindo, a pessoa não precisa dropar, elas vão dropando por elas mesmas, elas vão perdendo significado, perdendo interesse, perdendo valor, né? É uma questão de maturidade, o indivíduo vai se voltando para o sucesso, ele consegue o sucesso, ele consegue, né, os seus objetos de desejo mais, né, maiores, né, mais importantes, e aí, no final das contas, ele percebe que não é por aí, né? Aí, somente então, o indivíduo ele pode abandonar artha kama e se voltar para dharma moksha, né? Naturalmente, todos nós aqui estamos buscando, não somente a maioria de nós, né? Não somente artha kama, mas principalmente, né, dharma moksha, né? Alguns mais, né, em termos de dharma, melhoramento, e outros moksha mesmo, né? Então, é distribuído, as buscas humanas são distribuídas nesses 4 canais, né? Então, é gradual, naturalmente, essas buscas, elas vão perdendo o brilho, perdendo a atração, né? O apelo, né? E o indivíduo vai deixando para trás. Mas isso é muito diferente do que você não ter passado pelas realizações de artha e kama e pular no mundo espiritual e ficar lá, né, fingindo que você é uma pessoa altamente espiritual, como citava a Sarri num comentário, num texto que ela escreveu muito bem escrito, né? Essas pessoas, mas elas ainda assim elas estão fugindo do mundo, né? Então a fuga do mundo, como nós vimos em algumas passagens de ontem, também não é uma solução, né? Você escapar, né, das buscas, né, dos nossos papéis, das nossas realizações materiais, que é parte do nosso processo de crescimento, né? Fugir de tudo isso, como eu tentei fugir, ficando a graça de Papaji, né, me mandou de volta para o mundo do trabalho, do negócio. Então, a fugir não é uma solução. Então, nós temos que passar por artha kama. Mas o texto que nós vimos ontem, esse verso, né, exaltava essas ações com um espírito religioso e espiritual, digamos assim, cujo objetivo não é o ganho material, mas é o ganho interior, é o fortalecimento, é o equilíbrio, é a nossa saúde mental, é a qualidade desse instrumento primário de experiência e conhecimento, né, através do qual nós nos tornamos pessoas felizes e alegres ou pessoas tristes e miseráveis. Então, o Karma Yoga ele está interessado o quê? No crescimento interior, e ele compreendeu que o melhor modo de desenvolver naturalmente este fortalecimento interno é compreendendo o Criador, a criação, as leis que regem, e observando as suas leis, né? E agindo com aquele espírito, compreendendo o sistema, deixando de lado todas as expectativas a respeito do destino, que não temos controle algum,
Mas isso não significa dizer, naturalmente, abandonar, principalmente de forma forçada, né, as buscas por artha karma. Essas buscas por artha karma, elas vão caindo naturalmente, gradualmente, na medida que o indivíduo fala, não, tudo bem. E tem pessoas que nunca abandonam tudo isso. Existem histórias nas nossas escrituras que falam de reis que nem mesmo abandonaram o reinado, entendeu? E falaram assim, tudo bem, eu sou o rei, eu tenho bastante energia, então eu vou fazer do meu reinado um reinado sábio, né? Eu quero que todo mundo saiba que existe o Criador e que existe, né, essa condição chamada autorrealização e libertação, né? Então, não significa abandonar todos os nossos papéis, abandonar todas as nossas ações, elas vão sendo abandonadas no que elas já não são realmente tão importantes. Você entende, Sarri? Eu penso que isso talvez possa ter esclarecido um pouco mais a nossa troca de ontem. Sim, eu entendi. Eu acho que na verdade, a única coisa que eu percebi, assim, é que haveria um termo adequado, né, para não deixar com que o que é relativo se tornasse absoluto, né? É só Não, isso. mas se você pegar o texto de ontem e ler, você vai ver em diversas passagens os comentários do Swami Paramartananda exaltando a importância, entendeu? De Uhum. cumprir os nossos papéis e de colocar ações, entendeu? Mas nós estamos falando aqui não em termos absolutos, porque não existe o absolutismo nesse sentido. É o nível de cada um, é o estágio de cada um. Existem pessoas que podem abandonar a busca por segurança, por quê? Porque elas desenvolveram a maturidade capaz de ver que não existe segurança nos objetos de desejos por segurança, entendeu? A segurança só pode ser obtida interiormente. Então, o indivíduo, naturalmente, ele vai deixando. Então, às vezes, o Swami Paramartananda, ele fala em termos assim mais, né, inclinados para a verdade, né? Porque ele está se referindo ao Karma Yogi, ao buscador de moksha, etc, etc. Diversas passagens irão exaltar, e outras passagens vão dizer que os Vedas e todos os rituais, todas as sadhanas são simplesmente inúteis para o indivíduo que compreendeu, né, a sua natureza. Então, você tem que ter uma capacidade de contextualizar isso muito bem, para você não ter uma reação assim, impulsiva, né? Ou para você não pensar que os Upanishads, né, que o Vedanta, que esses textos, né, eles estão simplesmente negando algo que é realidade para a maioria das pessoas, que é a necessidade de passar por esses níveis, né, de sobrevivência, de realizações, de coisas mundanas, né, de um relacionamento que eu quero, uma casa que eu gostaria, um trabalho que eu gostaria, um estilo de vida. Isso tudo vai produzindo pequenas satisfações, né? Até que aquelas satisfações elas se revelem defeituosas, limitadas e incompletas, porque ninguém se completa através dos ganhos materiais mundanos, entendeu? Sim, mas eu acho que daí é uma questão só de colocar as coisas na posição correta, porque se isso estiver sendo gerado a partir do meu esforço, a partir da minha espiritualidade, então isso acaba sendo uma consequência aonde eu tenho consciência de que faz parte de algo que eu reverencio, que é muito mais importante. Eu É não isso que eu entendi. penso. Agora eu não entendi você. O que você quis dizer? Que este ganho por arte e karma faz parte da sua espiritualidade, porque Eu você tem a acho que atitude do karma? eu acho que isso é uma consequência natural da dedicação ao estudo espiritual. E que quando não há, talvez, esse estudo espiritual, e aí sim eu entendo melhor como sendo algo que realmente é totalmente
vulnerável a altos e baixos e a incompletude. Mas a Sim, partir do naturalmente. momento... Não, Entendeu agora? Você está falando que, sim, a situação ideal é que todos os buscadores materialistas fossem também buscadores espirituais, de tal modo que os ganhos materiais fossem sempre permeados pelo ganho espiritual. Aí, naturalmente, é uma situação ideal, né? Mas o que a gente vê no mundo é que 99% das pessoas são materialistas e eles obtêm muitos ganhos materiais e eles permanecem miseráveis, digamos assim, entendeu? Sim. Por quê? Porque eles nunca se trabalharam interiormente. Então, esse discurso é simplesmente uma crítica às pessoas extremamente materialistas que não desenvolvem esta compreensão a respeito de uma ação, de uma interação com o mundo focada, visada no melhoramento interior pessoal, né, do indivíduo, e muito mais do que no ganho externo. E ela não contradiz o ganho externo. Você pode... Aqui, mais tarde, o Shankaracharya vai falar que a ação do Karma Yoga ela é uma ação muito superior e muito mais eficaz do que as ações dos sansaris. As ações dos sansaris, os sansaris são aqueles que colocam ações para ganhos pessoais e materiais, ok? Somente pessoais, e eles nem se dão conta que existe o ganho interior. Então, ele vai explicar que as ações dos sansaris, não importa o quanto capazes eles sejam de colocar determinadas ações, elas são tão perfeitas, elas são tão eficazes, né, quanto as ações do Karma Yoga. E a gente vai ver isso mais para frente, tá? Então, eu agradeço que você tenha retornado, as suas colocações ontem foram boas, entendeu? E espero que esta troca possa ter servido para esclarecer alguns desses pontos. Claro, gratidão, professor. Muito bom poder falar. Disponha, querida. Então, nós passamos para o verso 49, no qual Krishna diz: Arjuna, a ação motivada por resultados ok. É por isso que é importante a presença de um professor para ajudar, né, a resolver essas aparentes contradições ou contextualizar, né, ou explicar de modo geral, né, qual é o sentido de tudo isso, né? Aqui, de novo, Krishna vai dizer: a ação motivada por resultados é realmente muito inferior ao Karma Yoga, né? A ação do Karma Yoga. Então, o que é uma ação motivada por resultados, né? Nós estamos falando aqui das ações dos karmis, né? Dos samsaris. Eles só fazem ações, né, pensando no ganho pessoal direto que eles possam ter a respeito daquelas ações, sejam elas ações rajásicas, né, que procuram não violar as regras do jogo, e muitas vezes ações tamásicas, que muito frequentemente violam as regras do campo dármico, né? Então, essas ações samsáricas, essas ações dos karmis, né, elas são realmente muito inferiores às ações do Karma Yoga. E aí a pessoa pode achar assim, ok, estranho, né? Mas tem tantos karmis ou samsaras que colocam tantas ações, eles conseguem tantos resultados, eles são super ricos e desfrutam de tantos prazeres e satisfações na vida, né? Como você pode dizer que uma ação de um Karma Yoga é muito superior, né? Então, a gente precisa compreender de que modo ela é superior. Ela é superior não materialmente em seus resultados, né? Ela é superior espiritualmente em seus resultados, porque ela irá produzir o quê? Um ganho espiritual, um ganho interior, né? Uma força, um equilíbrio, né? Porque este é o meu objetivo, né? E eu faço isso através deste tipo de ação que depende do conhecimento a respeito de Dharma e Karma, porque não existe uma atitude, como nós vimos ontem, uma atitude do Karma Yoga, uma atitude qualquer que seja, ela depende do conhecimento, né, da compreensão a respeito daquilo que seja.
né? Então, uma ação motivada somente por resultados é uma ação rajásica, tamásica, ela é muito inferior às ações do Karma Yoga. Não importa o quanto ganho material, riqueza material, aquelas ações, né, possam produzir. Por que ele está dizendo isso? É porque o ganho interior é superior que o ganho exterior. Né? Por que ele está dizendo? Porque o ganho interior é muito superior ao ganho exterior. Né? E quem é que pode explicar isso para mim? Você pode explicar isso para mim, Mauro? Por que o ganho interior é muito superior ao ganho exterior? Porque você está agindo de acordo com o Dharma, né? Você está com as suas atitudes corretas de acordo com o Dharma, com o campo da manifestação, né? E essas ações são superiores às ações mundanas, né? Que as ações da vida comum prática, né? Sim. Alguém mais quer elaborar um pouco? Eu acho que as ações do Karma Yoga, do Karmi Yogi, elas se tornam mais valorosas nesse sentido, porque existe uma compreensão diferenciada do que é o mundano e do que não é o mundano, do que funciona, do que não funciona. E então, a partir desse entendimento, o próprio conhecimento, ele já traz essa noção de valor que faz com que esses ganhos materiais se tornem algo secundário e não primário. Sim, isso é um bom ângulo também, mas o que eu quero apontar para vocês é que as ações que visam o ganho interior são muito superiores às ações que visam o ganho exterior, porque você experimenta o mundo através da sua mente. Se você a fortalece, se você a equilibra, né? Se você a torna saudável, né? Aí você pode lidar com os altos e baixos da vida, com os ganhos e as perdas, né? Do ponto de vista material, com equanimidade, sem sofrer aqueles altos e baixos. Por que o ganho exterior é tão inferior? Porque você ganha hoje e perde amanhã, e você não fortaleceu a sua mente. Você vai ganhar, vai sentir uma certa felicidade, mas a felicidade é defeituosa, porque imediatamente você tem a preocupação de como manter, como não perder, né? Aí você perde amanhã e você fica deprimido, né? Então, o ganho interior é um ganho sólido, né? Ele é ali, e aí você tem este equilíbrio, esta força, né? Esta saúde mental para lidar com os altos e baixos da vida, né? Com graciosidade, né? Com graça, né? Graciosidade ou elegância, como eu digo, né? Com equanimidade, né? Com paz, né? Sabendo que você não tem controle, o único controle que você tem é o quê? Agir através de um determinado conhecimento e espírito tal que produz esta força mental e emocional de tal modo que eu sou equânime a respeito dos resultados ou dos destinos ou dos parabada karmas na medida que eles se apresentam, né? Então, por que a ação que visa o ganho interior é muito superior? É porque é um ganho real. O ganho interior, ele é imprevisível. Mesmo que você ganha, você pode perder. Ganhar os ganhos materiais depende de uma infinidade de fatores que faz essa minha busca meio imprevisível. Eu posso estar com tudo muito alinhado para obter um ganho material, aí vem uma crise econômica mundial, né, por exemplo, ou vem uma pandemia, né, e aí todo mundo começa a falir. Né? Mas se eu estou colocando as minhas ações visando o ganho interior, não importa. Cada ação com esse espírito conhecimento do Karma Yoga, ela jamais é desperdiçada.
porque o que você ganha de força, de equilíbrio, né, é um ganho seu, que jamais pode ser retirado de nós. É o nosso crescimento, é o nosso amadurecimento, é a nossa elevação espiritual. Isso depende de nós e cabe a nós, e ninguém pode tirar da gente. Enquanto que as nossas riquezas exteriores, elas podem ser tiradas da gente, né, através de uma infinidade de fatores que são totalmente imprevisíveis. Portanto, ela é muito inferior às ações do Karma Yoga. Refugie-se em Karma Yoga. Aqueles que não são motivados por resultados, aqueles que são motivados por resultados são infelizes. Então, de novo, parece uma contradição. Não todos aqueles, porque o meu vizinho aqui, o outro ali, eles são super felizes e eles são motivados por ações, eles são ricos, tem uma barca, tem isso, tem aquilo. Ninguém pode entrar no outro para saber o quanto felizes eles são. Eu conheço algumas pessoas que eram próximas, né, de família, né, primos, isso e aquilo, que ficaram ricos, mas ainda assim eles eram tão miseráveis, tão infelizes, tão tristes como antes, entendeu? Os exemplos são muitos, né, no mundo, né? Então, ninguém sabe. Aqueles que são motivados só por resultados, fundamentalmente, geralmente, elas não são pessoas felizes, porque elas são pessoas materialistas. Elas acreditam que o ganho material possa resolver a problemática humana. Isso não é possível através desse ganho. Mas não significa dizer que esses ganhos materiais não possam produzir alguns anandinhas, como eu chamo ali, algumas satisfações temporárias, limitadas e defeituosas, né? Defeituosas por diversos motivos, entre eles porque a satisfação que a gente ganha é simplesmente um estado de espírito, um estado mental conectado com a condição mental que é livre daquele desejo que estava me infernizando, entendeu? Então, o indivíduo... Mas aí o que ocorre? As vasanas, os desejos no corpo causal, irão produzir outros desejos a nível consciente, sem falar no desejo de manter aquele ganho, né? Aquele ganho externo, por exemplo, né? Então, aqui Krishna está contrastando os dois tipos de pessoas. Um é o karmi, ou sansari, e o outro é o karma yogi. Karmi é aquele que dá importância apenas às realizações externas materiais. Podemos chamá-los de materialistas, que não valorizam o crescimento interior ou o crescimento espiritual. Bingo! Mais simples do que isso, mais claro. Os materialistas são aqueles que não dão nenhuma importância, né? Eles nem acreditam muito nessa história de ganho, melhoramento pessoal interior. Eles só veem o ganho externo, mesmo que eles psicologicamente possam até se tornar, no futuro, disfuncionais, né? Porque o objetivo é somente o ganho externo, material, né? Chamamos de materialistas porque valorizam o crescimento interior, que não valorizam o crescimento interior ou o crescimento espiritual. Portanto, quando a ação produz o resultado, ele se sente bem, sente o máximo. Caso contrário, ele se sente fracassado. As pessoas morrem de ataque cardíaco causado por alguns sucessos, do mesmo modo que eles morrem, né, às vezes, por uma perda total, um fracasso total, né? E alguns se suicidam também. Aqui o Swamiji fala sobre uma pessoa que morreu num estádio lá na Índia, assistindo um jogo, um famoso, um clássico, né? Índia e Paquistão, partida de cricket, né? Vocês já viram eu falar que o cricket na Índia é o esporte número 1, né? E só que existem pouquíssimas nações, né, que jogam esse jogo, né? São aquelas Inglaterra, Índia, né, as colônias da Índia, depois passou um pouco para Nova Zelândia, né, Austrália, e naturalmente para Paquistão, Sri Lanka, e acabou. Então, o campeonato mundial deles são aqueles cinco nações, e os dois times mais fortes, né, eles costumam ser Índia
e Paquistão. E aqui ele está falando sobre um cara que faleceu numa partida de cricket. O karma de um materialista é muito inferior, muito longe. É uma grande ação ação com risco de vida. Inferior a quê? Inferior ao Karma Yoga, naturalmente. E por que o Karma Yoga é chamado de Buddha aqui? É porque a Yoga do conhecimento, antes ele estabeleceu que a atitude do Karma Yoga, o Karma Yoga, ele é composto de duas palavras, Karma e Yoga, né? Tá. Então, karma significa ação, né? A metade deste termo, karma yoga, karma significa ação. E yoga significa uma certa atitude que somente é possível através de um determinado conhecimento a respeito de karma e dharma, ok? So, karma é ação e depois yoga é uma atitude que depende do conhecimento a respeito do campo dármico, digamos assim, okay? As leis que regem o campo dármico, né? Então, aqui ele fala sobre Buddha Yoga, é um outro modo de falar sobre o Karma Yoga, porque anteriormente, no parágrafo anterior, o conhecimento e a atitude do Karma Yoga, elas foram equalizadas. Você só pode ter esta atitude se você tiver o conhecimento, né? Então, aqui ele fala que o Karma Yoga aqui está sendo referido como Buddha Yoga, porque a principal característica do Karma Yoga não está em ação. A principal característica do Karma Yoga está na atitude, no valor e no fortalecimento do seu Buddhi, né? De sua mente, do seu intelecto. Assim, a diferença não está na ação, mas na atitude, que depende do conhecimento. Portanto, o Karma Yoga é alternativamente chamado de Buddhi Yoga, né? É uma yoga de conhecimento que fortalece o intelecto, em outras palavras, o Buddhi, né? Portanto, Krishna diz, o karma de um materialista é muito inferior ao karma de um Karma Yoga. E, portanto, o que você deve fazer, Arjuna, recorra ao Karma Yoga, né? Seja um Karma Yogi, né? Ok. Caso contrário, o que pode acontecer? Aquelas pessoas que não têm essa atitude do Karma Yoga, aquelas pessoas que não têm este conhecimento, né, do Karma Yoga, né, elas se tornam materialistas, porque elas não compreenderam, né, o segredo da felicidade, né? As pessoas pensam que o segredo da felicidade é no sucesso dos ganhos materiais, mundanos, né? Elas não compreenderam que a felicidade é um estado de espírito, como a gente diz em português. A felicidade é um estado mental, né? Ela depende da minha condição mental, do meu estado mental, né? Então, as pessoas que não sabem disso, né, elas são materialistas, elas são voltadas para fora, né? Elas não têm nenhuma ideia deste conhecimento a respeito, né, que desenvolve essa atitude, né, que me permite fortalecer o meu instrumento primário de conhecimento e experiência, né? Então, as pessoas materialistas, elas não são capazes, naturalmente, elas são orientadas para o resultado material lá fora. São pessoas desafortunadas. É que Swamiji diz que eles são krapana, são pessoas desafortunadas. Elas crescem através de uma tremenda ansiedade, né, estresse, tensão, e, portanto, a Arjuna se torna um Karma Yogi, né? Então, isso não serve, não é o objetivo desses ensinamentos, dessas exposições do Swami Paramarthananda, é descorajar as pessoas a crescerem nos seus ganhos exteriores, nos seus ganhos materiais, mas está simplesmente encorajando as pessoas, busque Artha Karma, mas busque Dharma, equilíbrio, a força, a saúde mental e emocional. Seja um Karma Yogi
e você não terá que abrir mão de Artha Kama, você simplesmente irá buscar Artha Kama, né? E cada busca de Artha Kama é uma busca por Dharma, porque você está buscando Artha Kama, né? E cada uma dessas ações é uma ações de elevação, ou de purificação, ou de fortalecimento do seu buddhi, do seu intelecto, da sua mente. Por quê? Você tem o conhecimento, você tem a atitude. Então, as ações, né? A gente busca as coisas do mundo, seguranças e prazeres, mas com determinado conhecimento que produz o quê? O ganho interior. Então, o ganho de Dharma, né? Ele é um subproduto até mesmo das buscas de Artha Kama, desde que eu tenha esta compreensão e esta atitude. Então, a gente não tem nada a perder, né? Não tem nada a perder. A gente simplesmente busca o que a gente busca, mas a gente está ganhando principalmente, né, saúde mental e espiritual. E aí ele disse, elas são pessoas, são as pessoas, como é que se tem uma expressão aqui, desfortunadas. Não, tem uma expressão em português, é sortudas, né? Então, são pessoas dessortudas, né? Desafortunada. Desafortunadas, ok. É como está escrito aqui. Então, elas não são pessoas fortunadas, elas são desafortunadas, né? Porque elas não sabem que existe essa busca, né, interior, que não exclui as buscas exteriores, mas eles buscam somente o ganho externo e elas vão criando o quê? Todo aquele estresse, toda aquela ansiedade, a frustração, porque é difícil, o sucesso é muito difícil, né? Um estresse, tensão. Portanto, Arjuna, seja um Karma Yogi, né? Um Karma Yogi se livra de ambos, Punya e Papa, aqui em si. Portanto, prepare-se para yoga, habilidade, a atitude adequada em ações e yoga. Então, essa habilidade, né? Essa habilidade em ações é um tema muito bacana que nós vamos ver, né, nos próximos versos, que diz que o Karma Yogi, as ações do Karma Yogi, eu disse antes, são mais eficazes, são mais hábeis. Hábeis? Habilidade hábeis. Elas são muito mais hábeis, ok? Então, a gente imagina o quê? O Karma Yogi é um que as ações são mais hábeis, mas as pessoas do mundo, eles, buscas mundanas, eles fazem ações, né, muito intensamente, eles sabem o que fazem, eles jamais cometem erros, né? E eles têm tanto sucesso, porque eles têm muita habilidade na ação, né? Mas a habilidade, né, do Karma Yogi é uma habilidade diferente. Não é uma habilidade que possa depender da repetição de um trabalho, até você ter habilidade que você faz aquilo de olhos fechados. Não. É uma habilidade de fazer as coisas com esta atitude, de tal modo que as ações elas saem do indivíduo de modo gracioso, produzindo o quê? O punya interior, o ganho interior, né? São mais hábeis. São mais hábeis também por quê? Porque o indivíduo ele não está sempre ali preocupado com os resultados de tais ações, ele coloca no campo com aquela atitude, né, de devoção, de dedicação, de contribuição e deixa os resultados. Então, por diversos motivos, são as ações, né, muito mais hábeis, né, com uma atitude adequada. Essas são as ações do Karma Yoga. Verso 50, ó Arjuna, a ação com motivo é realmente muito inferior ao Karma Yoga. Refugie-se no Karma Yoga. Aqueles que são motivados por resultados são infelizes. Ele é uma repetição, né, dos versos anteriores, ou talvez seja uma conclusão, né, a conclusão. Portanto, Arjuna, essa ação motivada pelos resultados, né, porque ali ela deveria ser colocada
elas são motivadas por resultados materiais, porque existem ações que são motivadas por resultados interiores, né? Então, a ação motivada por resultados externos é muito inferior às ações do Karma Yoga, que são motivadas pelo resultado que é este equilíbrio, força mental e emocional, né? Por quê? Porque este ganho interior é muito superior ao ganho exterior, né? Refugia-se, portanto, em Karma Yoga, aqueles que são motivados por resultados são infelizes. Só é uma repetição dos últimos 2 versos, uma conclusão. Vamos ver como o Swami Pi desdobra isso. Mais uma vez, o resultado do Karma Yoga é apontado. Então, o Buddhi Yatra significa um Karma Yogi que tem um Buddhi adequado, ele tem um intelecto adequado, um conhecimento adequado e uma atitude adequada, aquele para quem pessoas da vida são muito claras, essa capacidade de visão, né, capacidade de visão a respeito, né, da vida, do mundo, meu caminho e dos valores, né, que o meu valor interior é superior aos valores dos ganhos externos. Esta é chamada de uma pessoa de visão clara, né? Uma pessoa que é sábia, né? Ela compreendeu o valor dos valores, né? Existe um valor na matéria, nos ganhos materiais, existe um valor no fortalecimento, no crescimento, né? Do Buddhi, né? E existe o valor dos valores, que é o autoconhecimento, o conhecimento a respeito da natureza de tudo e de todos, né? O que vai acontecer com esta pessoa, este materialista, em última análise, não, o que vai acontecer com ele, com o Karma Yoga, em última análise, ele se tornará um Jnani Yogi, né? Então, nós estamos falando aqui do Karma Yoga, né? Uma vez que Arjuna não compreendeu os ensinamentos do Jnani Yoga, e agora, através do Karma Yoga, o que vai acontecer com o indivíduo, na medida que ele desenvolva este conhecimento, esta compreensão, e a fragrância deste conhecimento é uma atitude espiritual, o que irá acontecer com este indivíduo, né? Ele, mais cedo ou mais tarde, ele se tornará um Jnana Yogi, um Vedantino, né? Um estudante, né, das declarações finais dos Upanishads. Porque o Karma Yoga o conduzirá ao Jnana Yoga. Porque um Karma Yogi aprenderá da vida. E mais cedo ou mais tarde, a sua mente pedirá algo que seja duradouro e permanente, né? Então, aquela expressão, nada fracassa mais do que o sucesso. Ah, então tudo bem. Então, já que eu ouvi dizer que o sucesso fracassa, então nem vou buscar o sucesso, né? Não é assim, né? Não é assim, não é para desmotivar ou descorajar as pessoas a buscarem o sucesso, né? Busque o sucesso, mas busque com atitude e conhecimento a respeito do Karma Yoga, né? Aí você não se espatifa, né, sempre que o sucesso não vem, né? Então, o que acontecerá? Ele se torna gradualmente um Jnana Yoga, né? Porque a vida é um rala-rala. No Brasil nós temos essa expressão, é uma ralação. Eu sempre brincava, porque na minha primeira oportunidade eu deixei o Brasil e não quis mais voltar para o Brasil. Porque eu vivi lá fora e vi que a vida no Brasil era muito mais difícil, né? E a expressão brasileira é que aqui tem que ralar, né? A maioria de vocês talvez não conheça essa expressão, porque vocês são pessoas da classe média alta, né? Mas a classe média pobre, a classe pobre é realmente, né, muito dura, a vida é muito difícil, né? Então a vida vai preparando o indivíduo nessa fricção, essa luta, né? Vai fazendo do indivíduo uma pessoa mais sábia gradualmente, e mais cedo ou mais tarde a sua mente obterá alguns ganhos, alguns sucessos, e ela vai se dar conta de que aqueles sucessos eles davam um prazer, uma felicidade temporária. E assim ele começa a verificar o fracasso, né, no sucesso, e ele começa a desejar algo mais duradouro, algo mais permanente. Aí somente então o indivíduo vai deixando o materialismo e vai se voltando para a espiritualidade, né?
Só a pessoa pode analisar minuciosamente suas experiências de vida. Olha que bacana. Somente a pessoa pode realmente saber a que ponto eu estou, analisar as minhas experiências, né? O que eu estou ganhando, né? Com o meu estilo de vida, com o meu modo de vida, né? Eu estou me elevando ou estou, né? Ou estou decaindo, né? Então, somente o indivíduo ele é capaz de analisar e examinar as suas experiências de vida, e essa pessoa descobre mais cedo ou mais tarde, eu estou buscando a felicidade permanente em coisas impermanentes, o que é uma missão impossível, como eu gosto de colocar, né? Então, somente a pessoa pode chegar a essa conclusão interior. Ninguém pode dizer isso para ninguém. A pessoa pode estar presa no samsara, né? Correndo atrás, passando por todos os sucessos e fracassos, mas ainda está ali. Então, o guru vem e diz assim, olha, você está fracassando porque você está numa missão impossível, você está buscando essa felicidade permanente no mundo de objetos impermanentes. Se o guru disser isso para a pessoa não vai aceitar, não vai realmente, né, internalizar. Tem que ser a sua análise, o seu exame pessoal, que vai levar a pessoa a compreender, né, que eu estou buscando uma felicidade permanente. Mas a maioria das pessoas, eu devo dizer, não estão buscando realmente uma felicidade permanente. A maioria das pessoas, a grande maioria das pessoas, como a gente diz em português, está buscando felicidades temporárias, satisfações aqui e ali, que já dão um certo alívio, né? Já dão uma certa satisfação, né? Até que o indivíduo ele vai se autoexaminando e vai vendo, nossa, agora que eu tenho isso, isso e aquilo, eu continuo triste, né? Eu continuo me sentindo vazio, etc, etc. Então, o indivíduo, e somente o indivíduo, ele pode começar a vislumbrar o desejo por alguma coisa que possa estabelecer esta felicidade permanente, né? A felicidade permanente, porque eu já consegui uma felicidade aqui e ali, mas ela vai e vem, eu tenho que esperar um tempão para ela voltar, e depois ela vai de novo. O caso mais típico são os relacionamentos, né, afetivos, né, dos casais, dos amantes, né? Eu lembro quando eu era garoto, né, aquela coisa, não vejo a hora de me apaixonar, né? Lembra disso, Carmen, que a gente queria se apaixonar, né? Eu quero me apaixonar, vai ser uma felicidade enorme, né? Uma satisfação, etc, etc. Aí a satisfação vai, né? Aí daqui a pouco, putz, que desastre, agora eu estou realmente destruído, uma depressão total, né? Acabou a minha paixão, acabou a minha lua de mel, acabou o meu amor, né? Aí eu falo assim, tudo bem, daqui a pouco eu esqueço e começo a querer de novo, estou querendo me apaixonar, será que aquela ali ou aquele ali, né? Aí, depois de ter tido 20, 30 relacionamentos ou casamentos, o indivíduo ele vai começar a perceber que a felicidade permanente não existe no outro, né? Não existe no outro, né? Então, tudo isso é uma questão de maturidade. Eu estou buscando felicidade permanente no mundo das coisas impermanentes, uma missão impossível. Mesmo uma pessoa que seja bem-sucedida acaba perdendo o sucesso e se torna infeliz. Por que ele diz acaba perdendo o sucesso? Não significa que a pessoa vai em falência, né? Mas, de qualquer modo, entendeu? A idade, as doenças, né? E a morte, ele leva tudo da gente, entendeu? Vocês já notaram que a pessoa, quando é jovem, ela é cheia de dinamismo, etc. Aí, quando ela chega na Idade Média, ela está no pico, né, do poder, né, do prestígio, da capacidade de riqueza, etc. Aí ela se torna um presidente dos Estados Unidos da América, a nação que até recentemente era a mais potente do mundo, né? Aí ele se torna um grande presidente dos Estados Unidos, né? A pessoa mais famosa do mundo. Vocês já notaram que depois de 10, 20, 30 anos, às vezes eles estão vivos, ninguém fala mais no cara, ele não é mais nada, entendeu? Porque essa felicidade, esse poder, esse prestígio, essa fama, ela vem e vai, né?
vem o ai. E a velhice acaba levando tudo, né? Leva os bens materiais, porque ninguém consegue levar isso, né, para o outro mundo, né? E eles são pessoas materialistas, eles não acreditam que exista um outro mundo, um além, né? Eu falo, eu perdi tudo, né? Então, isso é realmente um problema, né? Mesmo sendo bem-sucedida, ela acaba perdendo tudo e na hora da morte ela se torna, né, um indivíduo, um ser, uma criatura extremamente infeliz. Portanto, ele aprende a estar cometendo o erro de buscar. Então, estas são as pessoas que não precisam esperar para a morte para compreender o desperdício que a vida do indivíduo foi. Vocês já ouviram falar nessas entrevistas, às vezes, né, que as pessoas, na hora da morte, algumas vezes, as familiares, outras pessoas vão lá assim, se você pudesse voltar, o que você faria? O que é mais importante que você teria feito lá no passado, que você se arrepende de não ter feito? O que você fez lá que se arrepende de ter feito? Aí a pessoa faz um exame, né, e diz assim, putz, se eu pudesse voltar, eu teria dado valor ao amor, valor à minha família, valor a Deus, entendeu? Eu teria dado valor àquelas coisas que realmente são mais valiosas. Mas, ao invés, eu fiquei correndo atrás da riqueza, e agora eu estou aqui, né, morrendo, né, e me arrependendo, né, de tudo aquilo que eu fiz indevidamente e que eu não fiz e poderia ter feito, né? Portanto, esse indivíduo, né, alguns numa idade bem jovem, outros mais numa idade média ou mais avançadas, eles se dão conta que estão cometendo o erro de buscar a felicidade permanente nas coisas impermanentes. Hoje eu falei com meu irmão, e eu sempre, quando eu falo para o meu irmão, eu quero a notícia do meu pai, né? Vocês sabem, alguns de vocês sabem que meu pai tem 92 anos, e ele sempre acreditou que a paixão, o amor, o romance seria um modo de se completar, né? Ele teve muitos romances, teve 3 casamentos oficiais, mas muitos namoricos, essas coisas, né? Entre os casamentos também, durante os casamentos, né? Ele sempre buscava satisfação no relacionamento, né? E meu pai com 92 anos, e tem uma senhora ali de 85, perto da casa deles, né, do meu irmão, ali onde tem uma casinha pré-fabricada para o meu pai, e meu pai estava paquerando uma velhinha, paquerando uma velhinha, paquerando uma velhinha, aí a velhinha ficou muito doente, né, e ela ficou fraca, e agora ela quase não caminha mais, precisa de um ajudante para levar ela para lá e para cá. E meu pai agora está deprimido, porque ele não quer uma mulher inválida, ele queria ela em saúde. Eu falei para o meu irmão, porra, o pai sempre foi assim, né? Ele gosta de ser servido, mas não gosta de servir, né? E o meu irmão falou, é isso mesmo, né? Então, agora ele está 92 anos, ele ficou muito chateado e deprimido, né? Para baixo totalmente, porque a velhinha que ele estava paquerando teve um pricocô, como é que se diz pricocô? Quiprocó. Quiprocó, né? E ficou doente lá, e agora vai em giro assim com um ajudante. Meu pai, oh, não, você, o amor da minha vida, não podia ter acontecido isso com você. O Mauro está lá dando risada. Ok, mas a gente vai aprendendo gradualmente. Eu procuro segurança nas coisas inseguras, busco a realização nas coisas finitas, eu jamais posso obter infinito, né? Meu infinito Ananda, minha fonte de paz e satisfação em coisas finitas, né? A minha própria busca está numa direção errada, né? Como a gente entra com Vedanta, aí a gente vai fazendo um inventório, né, dos nossos valores, aí vai ajustando a nossa vida e vai redirecionando a nossa vida, né, de acordo com os valores que realmente, né, produzem o resultado, né, de paz, satisfação, né, segurança interior, né, equilíbrio, né, e libertação através do autoconhecimento.
Então, a gente vai ajustando a direção de nossas vidas, né, os nossos valores, e mais cedo ou mais tarde, o indivíduo chega à fonte apropriada de segurança, à fonte apropriada de satisfação, paz, felicidade. Que falará sobre aquilo que é permanente, seguro, aquilo que é infinito. Então, essas fontes, né? Essa fonte de adequação, de paz, de satisfação, né? De felicidade, né? Existe dentro do finito, né? Mas o indivíduo tem que, dentro do infinito, né? O indivíduo deve compreender isso gradualmente através dos seus erros, né? Correndo atrás de tudo aquilo que é limitado e impermanente. Assim, a pessoa chega ao Jnana Yoga do Vedanta. Assim, todo Karma Yoga chegará a Jnana Yoga um dia ou outro. E uma vez que ele chega ao Jnana Yoga, ele descobre sua verdadeira natureza, né? Então, essa é uma afirmação muito interessante, porque todos nós que chegamos no Jnana Yoga do Vedanta, a gente recebe a informação, né, de nossa real natureza. O que é a nossa real natureza? Né? Que não é o nosso centro emocional, mental, intelectual, é alguma coisa além, né? O substrato, né? O mais pervasivo de tudo, que é a consciência, né? Que vivifica todos esses sistemas do corpo sutil. Né? Então, quando nós chegamos no Vedanta, nós somos, né? A nós é dado esse conhecimento a respeito de nossa real natureza, né? Então, todo chegará ao Jnana Yoga um dia ou outro. E uma vez que ele chegue, ele saberá, ele descobre a sua verdadeira natureza. Então, ele transcende todos os karmas paras, né? Então, aqui ele se refere ao indivíduo que chegou, né? Ele foi informado, e aí ele passou pelo processo de Shravana, Manana e Nididhyasana, até que este conhecimento inicial que é dado a todo Jnana Yoga recebe esse conhecimento. Né? A Saí estava me falando disso, que ela tem alergia dessas pessoas que utilizam esses conhecimentos, né? Que são, a um certo modo, são informativos, sem que eles tenham sido realmente, devidamente assimilados e internalizados, eles dizem, não, eu sou a consciência, tudo é a consciência, e eu dou razão a ela, porque isso a gente vê muito por aí, né? O ego espiritual do indivíduo, eu cheguei, aqui a escritura está dizendo assim, que uma vez que eu chego no Jnana Yoga, eu descobri minha verdadeira natureza, e agora eu não tenho nenhuma responsabilidade sobre os resultados de minhas ações. Eu transcendi todos os karma paras. Vê que apontamento, ou que informação, ou que ensinamento, né? Ou pontuação perigosa aqui, né? Que o indivíduo, não, então eu agora não sou, eu transcendi os resultados de minhas ações, eu não me considero um fazedor, etc, etc. Mas Swami Pi, muito provavelmente, vai esclarecer mais para frente que não basta chegar no Jnana Yoga, mas o indivíduo, embora ele receba esse conhecimento informativo, né, teórico, acadêmico, ele precisa de transformar este conhecimento informativo, teórico e acadêmico num fato, né? Deve se tornar um fato. Eu não sou nem mesmo o meu intelecto. Eu sou aquilo que ilumina o intelecto, aquilo que brilha no intelecto. Eu sou aquela consciência una, não dual, né? Universal, ilimitada, né? Além do tempo. Né? Então, este conhecimento ele precisa frutificar através desse processo de Shravana, Manana e Nididhyasana até que ele se torne um fato. Né? Aí, somente então, o indivíduo ele transcende os seus karma palas. Né? O que significa transcender os karma palas? Os resultados das ações, quando eles chegam, mas eles não afetam o Yoni como eles afetam os Anyanis. Porque ele já não se identifica com o Jiva Atma, com o Jiva do Jiva Atma. Ele já não se identifica com o indivíduo. Né? Então, o que ocorre? Ele sabe que ele não é o executor e ele não é o experimentador, o experienciador.
ele não é realmente aquele que faz, e ele nem é aquele que colhe os resultados, ele nem é o fazedor, nem o experienciador dos resultados, porque ele se posiciona na consciência como consciência. Portanto, o resultado das ações caem para quem? Cai para o Jiva aspecto do Atma, mas não cai para o Atma aspecto do Jiva. Vocês compreendem a sutilidade disso? Cai para o Jiva, mas não cai. Cai para o corpo, mas não cai nem mesmo para uma mente que se tornou Aham Brahmasmi, que foi purificada, né, através desse conhecimento direto, Aham Brahmasmi, eu sou aquela consciência. Então, Krishna diz que tal pessoa descobre a sua natureza original, que é Atma Svarupam. Né? Svarupam significa natureza, Atma é o ser, a natureza do ser, né? Existência, Satit, que é descoberto na porção do Jnana Yoga do Gita. Né? Como nós vimos alguns desses versículos, entre o 12 e 25, e nos outros capítulos, né, o Jnana Yoga vai voltar, e às vezes ele volta realmente muito profundamente. Nós vamos ter a oportunidade, né, de expor esses ensinamentos do Jnana Yoga dentro do Bhagavad Gita. Mas agora nós estamos falando sobre o Karma Yoga e a importância do Karma Yoga, porque somente através deste processo se torne um Karma Yoga, isso te considerar, como é que se diz? Te converterá num Jnana Yoga em seu devido momento, né? Então, quando você chegar lá, você pode simplesmente se tornar um sadhu, se tornar um sannyasi, mas agora você é uma pessoa de ação, né? Você precisa agir, você precisa fazer, você precisa dirigir o seu exército e entrar nesta guerra, que é uma guerra absolutamente necessária, que é para a preservação do Dharma, que era o Swadharma de Arjuna, né? Então, ele está apresentando o Karma Yoga e ele está colocando o Karma Yoga como um objetivo intermediário, cujo objetivo final é o Jnana Yoga e o Moksha, o autoconhecimento. Muito frequentemente, o Swamiji fala Karma Yoga sem o Jnana Yoga é incompleta, né? E Jnana Yoga sem o Karma Yoga é impossível. Por que ele diz é impossível? Muito embora existam exceções, mas são almas individuais que já nasceram com esse conhecimento, com esse espírito do Karma Yoga, né? Subconscientemente, né? E ele continua dizendo, ele descobre esta natureza do ser, né? E ele descobre a sua natureza superior, um outro modo de dizer, a sua natureza primária, a sua natureza absoluta, a sua natureza real, né? E esta natureza superior está livre de todos os punyas e papas, porque o punya e papa chega para o fazedor e experienciador dos resultados, né? O executor, né? E o desfrutador, executor e desfrutador. O executor existe quando existe esta sólida convicção de que eu penso, eu faço, né? E eu vou colher os resultados de minhas ações. Então, é esta identificação que produz o quê? O karma, né? E que irá produzir o karma pala na medida que o indivíduo se identificou com as ações e se identifica com desfrutar das ações, né? Quando você faz, nós estamos fazendo, utilizando um aspecto da nossa personalidade humana, que é o do karta, aquele que faz e se sente o fazedor, o executor. Mas nós temos um outro aspecto, né? Porque a vida é de estímulo e resposta. Quando a gente responde como karta. Quando a gente recebe como bhokta, aquele que recebe, né, os resultados, aquele que experimenta as circunstâncias da vida, né? Então, bhokta, artha. Karta, o bhokta karta. Nós vivemos todo o tempo vivendo esse processo, né? De responder
e receber os resultados, responder e receber. Só quando o indivíduo ele descobre a sua real natureza, ele transcende, não que não existam mais ações e resultados, mas ele não está identificado como o fazedor e o desfrutador, ele se identifica na consciência como consciência, e ele vê tudo isso ocorrendo para esse instrumento de experiência, o complexo corpo-mente. É por isso que este indivíduo, que é uma mistura de consciência e consciência refletida, ele desenvolve um sentimento de equanimidade, até mesmo em relação à doença e à morte do próprio complexo corpo-mente. Você entende, Carmen? Ok. Somente então ele desiste dos prazeres, né? Dos prazeres e as dores, como resultado do autoconhecimento, que é o resultado que depende do Jnana Yoga do Vedanta, dos Upanishads, né? Que é um resultado do Karma Yoga. Então tem uma cadeia aí, né? Ele vai se libertar da ignorância, vai se libertar dos prazeres e dores, dos pares dualistas, né? Do mundo, né? E ele assume a sua natureza superior, né? Isso tudo é o quê? É um produto, né, do autoconhecimento. Mas o autoconhecimento, ele depende do Jnana Yoga, e o Jnana Yoga depende do Karma Yoga, né? E o Karma Yoga é conhecimento, atitude, né? Ações colocadas com certo, permeadas por um certo conhecimento e espírito ou atitude. Transcendendo o Punya Papa, ele renuncia ao mundo, né? Isso é chamado de moksha. Que tipo de renúncia é isso? Eu já não sou mais investido no mundo. Qualquer que seja o resultado, para mim, está bom, porque o que eu tinha que aprender aqui, eu aprendi. Ah, mas você não sabe isso, não sabe aquilo, mas eu sei aquilo que é a única coisa realmente importante, né? Que é o motivo pelo qual nós estamos aqui. Descobrir e aprender, né, aquilo que nós somos realmente, né? Então, o indivíduo, ele transcende Punya e Papa, ele se torna livre de Punya e Papa, né? Ele aqui foi colocado como renúncia, renunciando tudo significa que eu já não sou mais motivado por nada disso, né? Que tudo desapareça, que eu perca tudo, isso e aquilo, eu jamais posso perder a minha consciência e existência, mesmo perdendo esse corpo físico, né? Esta condição é chamada de libertação do samsara, moksha, né? Por outro lado, se você, Arjuna, permanece no karma indefinidamente para sempre, você nunca irá transcender os polos opostos, o Punya e Papa, né? Você jamais pode ser realmente um renunciante. Renunciante tem que ser um processo natural que o indivíduo vai perdendo interesse nas experiências dos pares opostos, né? Ele vai perdendo a experiência, aí vai renunciando. Qual é o significado da palavra sannyasi? Sannyasi significa o renunciante, né? E ele renunciou o quê? Ele renunciou à crença de que existe realmente valor nas experiências dos pares opostos. E aí ele começa, ó, como uma tartaruga, né? O Marcelo falou isso antes do início, ele começa a se recolher, os contatos com o mundo vão ficando mais e mais reduzidos, né? E ele vai renunciando, ele vai dizendo obrigado, já fiz, estive lá, participei, ralei, curti, sofri, e agora, ó, eu me recolho na minha real natureza, porque é a única fonte de paz, de satisfação e de felicidade, né? Permanecendo sempre no karma, uma pessoa não consegue transcender. É como uma pessoa presa na roda do samsara, e a roda do samsara, às vezes, ela é descrita como um grande redemoinho, né? Onde a gente fica preso naquela corrente, tentando sair da corrente, mas andando em círculos, né?
Até que um dia ele perguntará a si mesmo, qual é o benefício desta roda infinita do samsara? Qual é o benefício de estar correndo atrás de objetos, de desejos, né? Constantemente, correndo para ver, correndo para evitar? Qual é o propósito da minha vida? Qual é o benefício de tudo isso, mente, né? Nos Estados Unidos existe a expressão das massas, a classe média baixa, é uma expressão até mesmo muito pejorativa. Eles chamam a gente de ratos, a corrida dos ratos, the rat race. Vocês já ouviram falar do rat race? Né? Rat race é a corrida dos ratos. Vocês vão para os Estados Unidos, você ouviu falar que lá existe um sonho, o sonho é se tornar milionário, né? Mas só que você tem que disputar com muitos outros ratos que tem uma corrida, um race de ratos, para ver quem consegue ser milionário, né? E aqui o Swami Ji, conhecendo essa cultura americana muito bem, porque a Índia, o sonho do indiano classe média é crescer, desenvolver, fazer um exame, passar e estudar numa escola superior nos Estados Unidos, arrumar um emprego nos Estados Unidos, né? Viver bem lá, mandando dinheiro para a família na Índia também, né? Então, exporta engenheiros, né, de computação, software, são todos eles indianos, muitos cientistas famosos, muito competentes, são indianos, né? Então, o Swami, conhecendo isso, ele fala aqui que o indivíduo, ele se dá conta, né, o que eu estou fazendo com a minha vida, né, correndo atrás de coisas, exatamente como dizem os americanos, uma corrida de ratos, né? E ele se pergunta, por que eu devo viver como um rato? Eles nos chamam de gado, às vezes nos chamam de rato, mas por que eu vou viver como um gado? Por que eu vou viver como um rato? Não, eu sou a consciência e existência infinitamente ilimitada, né? E eu não estou aqui para correr, e muito menos para ser guiado como se eu fosse um gado, né? Eu determino os valores da minha vida e eu vivo de acordo com esses valores superiores, né? Revelados pelas escrituras do Lord Ishvara. Então, ninguém quer viver com um rato, né? Uma vez que a gente se faça tais questões, tais perguntas, né? Caso contrário, a gente fica lá, nesta roda do samsara, neste redemoinho, nesta corrida dos ratos, né? Isso, inevitavelmente, acontecerá para um indivíduo que passa por Artha, Kama, Dharma, e no final das contas, como um bom Karma Yogi, ele chega ao Yani Yoga, e do Yani Yoga ele vai fazer a sua auto-investigação, vai obter esse conhecimento e vai se livrar da corrida dos ratos. Mas para chegar a este autoconhecimento, você tem que agir, Arjuna. E ele volta para Arjuna e diz assim, olha, mas para você chegar lá em cima, neste conhecimento final, que resolve, o único conhecimento que resolve a situação, a condição humana, você tem que ser um bom Karma Yogi. Não, você de novo com essa história de Karma Yogi, de ter que fazer, eu quero que você me ensine somente o Yani Yoga. Vamos, venha comigo para as florestas, seja o meu guru, me ensine o Yani Yoga, porque esse é o conhecimento superior. Aí Krishna diz, não, eu não estou aqui para iluminar você, eu estou aqui para te motivar, primeiramente, a fazer o seu dever mais primário, que é o exercício do seu Swadharma. Existe uma situação na qual a condição do campo dharma está sendo destruída e nós precisamos agir, né? Portanto, este é um ensinamento para você. Você sabe que esta atitude do Karma Yoga vai resolver o seu problema, porque antes o Arjuna tentou motivá-lo a agir através do ego, seu nome, sua fama, o seu prestígio, né? Tentou todos os truques psicológicos e o cara não sai do lugar, parecia, né, uma tartaruga morta, né? Aí depois ele começou a falar sobre outros pontos de vista éticos, morais, né, para ver se ele se movia, e aí falou assim, eu vou ter que ensinar o Karma Yoga inteiro para ele, para explicar para ele que até mesmo essas ações de guerra, elas podem ser permeadas pelo espírito do Karma Yoga, né?
Até mesmo a espada ou as flechas que vão cortar e matar os seus parentes, elas podem ser feitas com espírito de dedicação, um espírito de devoção, de compreensão de que eu estou aqui fazendo o meu dever, e o meu dever é superior àquilo que eu gostaria ou não gostaria de fazer, né? Então, ele traz de novo o Arjuna, falando do Arjuna, mas agora que você já entendeu o que é, né, o Dharma e o que é o Jnana Yoga, né, Karma, Dharma e Yoga, você tem que dar um passo para trás, não usar esse conhecimento como desculpa para renunciar ao seu Swadharma. Onde é que eu estou? Isso inevitavelmente virá, mas para chegar a isso, você, Arjuna, tem que agir, né? Faça o seu dever. Você não pode dizer que eu vou abandonar tudo agora mesmo e me tornar um sannyasi, né? Não, você não pode dizer isso, porque você ainda está muito identificado como o ator, é por isso que você está sofrendo o fato de ter determinadas ações que devem vir de você, porque elas são contrárias aos seus desejos. Você não gostaria de matar determinados indivíduos, né? Portanto, você tem que agir, você tem que superar. O primeiro passo é entrar nessa guerra e derrotar o inimigo, o exército inimigo. Você não pode dizer que eu vou para as montanhas ou para a floresta e estudar as escrituras. É como um garoto que diz assim, eu fiquei sabendo que a gente entra na universidade ou na faculdade, mas no final das contas a gente tem que deixar a faculdade, então se eu tenho que deixar um dia, para que eu vou entrar? Não, né? Se eu vou ter que abandonar os sucessos da vida, porque todos os sucessos, em seu devido momento de maturidade, eles provam ser um fracasso, então eu nem vou buscar o sucesso. Não, não é assim. Você tem que fazer, você tem que passar por esses estágios, você tem que passar por karma, dharma, upasana, para então chegar ao Jnana Yoga, ao Shravana, Manana, Nididhyasana e autoconhecimento, né? Você não pode pular todos esses estágios intermediários. Então, você não pode dizer, né, que eu não vou nem procurar, porque existe tantas pessoas no mundo espiritual fazendo isso, eles ouvem esses apontamentos dessa galera aí do caminho direto, que fica falando, né, exatamente isso. Não, tudo que existe é a consciência, você já é pleno, é completo, o mundo é vazio, o mundo é um sonho, é uma fantasia, né, uma ilusão. Não busque nada no mundo, saiba que você já é tudo e seja feliz. Opa, legal, então agora eu vou ficar em casa, né, fumando umas coisas, bebendo umas coisas, né, porque eu não sou nem mesmo fazedor. Eu ouvi dizer que eu não sou nem mesmo fazedor, então eu vou ficar realmente naquela da preguiça, sem fazer nada, porque eu sou a consciência plena, né? Não é por aí. Você tem que fazer. Exatamente como o Papaji disse para mim. Eu queria ficar lá, refugiado na Índia, e falou assim, não, volta para o Brasil, leva o seu filho e cuida dele, né? Porque eu falei, porra, Papaji, mas minha iluminação, eu vim aqui para você, por causa de você, minha iluminação. Mas que iluminação? Você tem que fazer o seu dever, cuidar do seu filho. Esta é a sua sadhana, ele me falou. Você já ouviu os ensinamentos? Cuidar do seu filho deve ser a sua sadhana. Fazer o nosso dever deve ser a nossa sadhana, né? E como é que a gente faz isso? Com espírito, com atitude, com conhecimento do Karma Yoga, a gente faz. O que é o Karma Yoga? Karma Yoga é uma determinada ação, né, que devido a uma compreensão em o espírito, ela vai convertendo todas as ações na sua aparência externa em práticas, em sadhanas espirituais. Você vai buscar proteção, segurança, educação do seu filho, trabalho, dinheiro, você vai buscando tudo isso, mas essas buscas, elas são permeadas por esse conhecimento, espírito do Karma Yoga, de tal modo que essas buscas, elas vão se tornando umas sadhanas espirituais. Então, a gente não tem nada a perder. A gente faz o nosso dever, né, sabendo que este é o nosso
contexto kármico. Eu lutei, eu resisti à ideia de ter um filho por tanto tempo, eu queria chutar o pau da barraca e pensar somente em eu, né? E graças a Papai Di, ele falou, não, você tem que ir, tem que realmente assumir esta responsabilidade. Então, não tem essa de fugir do mundo para ir para uma caverna, porque eu já sei que eu sou o ser pleno e que eu não sou um fazedor. Seja um Karma Yogi. O Karma Yoga nada mais é do que o desempenho eficiente da ação. Eficiente, uau! Se eu for muito eficiente, de repente eu vou ganhar uma promoção no meu emprego, né? Porque a eficiência conta, né? É um desempenho eficiente da ação. Eficiência da ação, habilidade na ação é Karma Yoga. E o que quer dizer habilidade ou eficiência na ação? Isso possui um significado técnico, vedântico, né? Que Shankaracharya vai explicar na próxima aula. Ok? Então, vamos passar para a próxima aula agora mesmo, porque a gente ainda tem um tempinho. Ok, o próximo arquivo é o do 50 a 53. Então, aqui o Swamiji está falando do capítulo 1 e 2, e agora no final do capítulo 2, aqui nesses dois últimos versos, né, o Krishna não discute exaustivamente o Karma Yoga, mas apenas sugere o aspecto importante do Karma Yoga. No terceiro capítulo, veremos Karma Yoga, que Karma Yoga consiste em duas porções. Uma é Karma e outra é Yoga. Eu antecipei um pouco esse conceito, né? Todo o terceiro capítulo será dedicado ao tema de Karma Yoga. O capítulo 2 começou com o quê? Yani Yoga e termina com Karma Yoga. O capítulo 3 é Karma Yoga, Karma Yoga, Karma Yoga, e a partir do capítulo 3 a gente vai ter Karma Yoga, Yani Yoga, Karma Yoga e Yani Yoga. No terceiro capítulo, veremos o Karma Yoga consiste em dois aspectos, um é a ação e a outra é uma atitude, que é chamada de Yoga. Por Karma, queremos dizer uma ação dharmica, devida, né? Apropriada em seu devido momento, uma ação correta, uma ação legítima, né? Uma ação moderada, ou uma ação dharmica, ou tecnicamente falando, uma ação clara, inteligente, satívica, né? Esse aspecto do Karma Yoga, né, é o que nós chamamos de karma, uma ação que leva em consideração este conhecimento a respeito do campo dármico, né, do campo das interações, das leis que regem esse campo. Este aspecto do Karma Yoga, Krishna não elaborou neste capítulo. Ele falará deste no terceiro capítulo, né, o que é um karma adequado, né? Depois, há uma segunda parte do Karma Yoga, que é a parte do Yoga. E esta palavra Yoga indica uma atitude adequada quando estamos fazendo a ação. Então, quando nós fazemos uma ação, né, nós sabemos que existe uma atitude que a permeia, né? Você sabe que muitas vezes você quer que alguém faça alguma coisa para você, a pessoa faz isso para você, mas você percebe que a atitude não foi das melhores, né? Aí a gente, às vezes, bate, não precisa não, deixa que eu faço. Né? Já aconteceu com vocês? Não precisa não. Mas por quê? Eu não estou interessado só na ação. Eu estou interessado na ação e na atitude por trás da ação, né? Porque mesmo que a ação seja ok, feita bem, etc., mas se a atitude for negativa, né, o resultado não é o mesmo, como nós sabemos, né? Então, indica uma atitude adequada quando estamos fazendo uma ação. Também é necessário uma atitude adequada, até mesmo como um karta, como executor de ação, eu deveria ter uma atitude saudável, né?
Então, quando nós fazemos uma ação como fazedor, a gente precisa ter esta atitude, esse espírito, né, que oferece ação no campo sem cobranças, né? Cobranças. Tem pessoas que estão sempre cobrando o Ishvara, sempre reclamando, né? Não, a gente oferece as nossas ações sem expectativas, sem cobranças, né? Essa é uma atitude adequada de um karta, de um fazedor de ações, que neste contexto é um karma yogi, porque o karta é aquele que age, né? Mas quando ele age com esta atitude, ele é denominado karma yogi. Quando ele age sem essa atitude, ele pode ser considerado um karta, um samsari, né? ou um karmi, aquele que faz ações sem esse espírito religioso e espiritual. Ok. Como carta, eu preciso ter uma atitude saudável. É por isso que se diz, se você está fazendo um determinado trabalho que você não gosta, diariamente, 8 horas, né? 5, 6 dias por semana, todos os meses do ano, né? Por 30 anos, então, certamente, você nunca poderá desenvolver essa atitude saudável em relação à sua ação, né? Agora, o Swamiji, ele apresenta um outro aspecto. Dentro do possível, nós tentamos encontrar algumas profissões, ou empregos, ou trabalhos, né, que não seja realmente um peso, algo que é contrário à minha natureza, absolutamente. Senão fica mais difícil a gente desenvolver esta atitude do Karma Yoga. Mas isso não impede que a gente desenvolva uma atitude do Karma Yoga, até mesmo se o trabalho, a condição do mercado for tal que eu só consigo este emprego, né? Então eu não tenho nenhuma opção, então eu vou dizer assim, porra, agora então eu vou trabalhar para o resto da minha vida aqui e eu vou trabalhar sempre com esta energia de mau humor e raiva e irritação. Não, nós temos o poder de escolha. Nós temos a capacidade de dizer, apesar de eu não gostar desse trabalho, eu tenho que mudar, transformar a minha atitude, porque este trabalho é o trabalho que chegou a mim, é um presente de Ishvara, e eu tenho que transformar o desgosto em gosto, né? O desprazer em satisfação, em prazer e agradecimento, porque a atitude, o que faz um trabalho pesado, é a nossa, penoso, né? É a nossa resistência, dizer, não gosto desse trabalho, não gosto desse trabalho, não gosto desse trabalho. Aprenda a dizer, não, tudo bem, é o que precisa ser feito, e eu sei como colocar uma ação, né, eficaz, né, com uma certa energia, compreendendo a ciência do Karma Yoga. Ok, é isso que veio para mim, é porque eu preciso de... é para quebrar pedra, tudo bem. Putz, mas quebrar pedra é um pouco exagerado, hein, Ishvara? Imagina se acontecesse para o Alexandre, tranquilo lá no escritório dele, com o ar-condicionado, e Ishvara diz para ele, agora você vai quebrar pedra. Aí ele, deixa comigo, eu sou um Karma Yoga. Porra, Ishvara, mas isso aí foi exagero também, né? Não, tudo bem. Se chegou para mim é porque eu estava precisando. Então, agora eu vou quebrar pedra com esta atitude de Karma Yoga, né? Tudo é possível, né? Se nós somos desenvolvidos ao ponto de, né, de haver essa força, né? Mas aqui, em geral, o Swamiji está falando sobre o problema de muitas pessoas que odeiam o seu trabalho e não deixam o trabalho. E aí, quando se torna impossível o desenvolvimento de uma atitude positiva, é melhor mudar de trabalho, né? É como aquela história de um relacionamento afetivo. Não, só dá guerra, só tem briga, isso e aquilo. Muda o relacionamento, já que você não consegue mudar a atitude de ambos dentro do contexto do relacionamento. Dá um reset, né? Fica sozinho por um tempo, arruma outra pessoa, aí você tenta de novo, né? Por quê? Porque aquela condição, aquele meio ambiente, aquele relacionamento, aquele emprego não está me permitindo de sair daquela negatividade, né? Tudo tem que ser visto e analisado com muita atenção, né?
Então, se o trabalho é tedioso, se você o faz sempre de modo muito pesado e negativo, isso vai danificar, né, a sua saúde mental, o que acabará afetando a sua saúde física também, é outro aspecto, né? Porque a gente sabe que o corpo-mente é um organismo integrado, e se a gente arrasta uma atitude negativa por muito tempo, isso começa a afetar até mesmo a nossa construção física, né? A nossa construção física. Para alguns de vocês aqui presentes, vocês sabem que, né, a minha companheira de 32 anos, né, ela está indo morar no outro lugar, porque ela, morando na roça, ela não conseguiu desenvolver uma alegria de estar aqui, uma satisfação, uma felicidade, né? Então, quando chega um ponto assim, não, então tudo bem. Então, você não consegue, é inútil ficar batendo com a cabeça na parede, não é feito para você. Então, vamos procurar uma casa para você na cidade, você fica lá, eu fico aqui, de vez em quando a gente se encontra aqui, ali, né? Por quê? Porque se a gente não sai daquele redemoinho, entendeu? Aí a gente precisa fazer um reset, né? E aí a saúde física, que é a minha preocupação maior, né? A minha preocupação maior com a minha companheira, porque com aquela condição, né? Com aquela condição mental e emocional, a saúde física fica muito a risco. Não é assim, Marcelo? Você está com a gente? Sempre. Professor, Oi. é incrível como tudo realmente é uma questão de atitude, né? Tudo é uma questão de atitude, né? De atitude correta, né? Sim. É incrível, né? Eu conheci um guru nos Estados Unidos que costumava dizer attitude is everything, né? Mas a problemática é que ele não tinha um corpo de ensinamento que facilitasse a pessoa a mudar a atitude. Não basta dizer atitude é tudo, né? Você tem que fornecer um corpo de conhecimento, lógica, né, fundada nas nossas experiências, para o indivíduo ter uma base a partir do qual ele pode mudar a sua atitude, né? E não é fácil, porque atitudes, elas são vasanas, são tendências, né? Tendências emocionais, mentais, né? Uma atitude negativa, né? São tendências emocionais, mentais negativas. Uma atitude positiva são tendências vastas positivas, né? Emocionais, mentais, aquela que converteu as emoções, né, de desgosto, né, em devoção ao Criador, né? Então é uma transformação muito grande, né? E a gente pode perceber que no nosso próprio processo de cada um de nós, a gente vai vendo a vida em torno de nós não muda, mas tem alguma coisa que está mudando, que está fazendo de modo que as minhas experiências sejam mais suaves, mais doces, mais, né, agradáveis. É o quê? É essa atitude, o espírito, né, o modo qual nós estamos vivendo, interagindo com o Ishvara, né, representado pelo campo, né? Atitude, quer dizer mais alguma coisa a respeito de atitude, Mauro? Não, é isso mesmo, quer dizer, essa atitude embasada pelo conhecimento, né? Então, isso muda tudo, né? Ela muda, sim. Muda muito, Muda muito, muito, muito. Isso me fez lembrar de um amigo meu italiano, na época que eu vivia nas comunidades do Osho Rajneesh. Ele era um cara meio rabugento. Aí ele começou a mudar. Ele era o chefe do restaurante Zoba de Buda, onde eu trabalhava lá na Alemanha, dentro da comunidade. E ele começou a ficar uma pessoa leve, né? Agradável, sorridente, feliz, alegre, né? Eu falei, o que está acontecendo com vocês? Né? Quase que eu falei, não, o que está acontecendo com vocês? Nada, por que você está alegre, feliz? Nada. Aí eu fui me tocando, eu comecei a ver onde é que ele ia. Eu falei, cara, você se apaixonou. Você se apaixonou. Ele tinha se apaixonado por uma moça lá, alemã,
E aí a atitude dele em relação à vida, o trabalho, tudo se transformou, né? Aí eu falei para ele, pô, você se apaixonou, é por isso que você está alegre, feliz assim, a sua atitude mudou, você trabalha com satisfação, você não resmunga mais. Aí sabe o que ele disse para mim, Carmen? Ah, eu estou, como é que é? Eu estou apaixonado pela vida, pela existência. Olha como é que o ego espiritual sublima tudo, né? Em vez de assumir, é porque eu estou em lua de mel, não, eu estou apaixonado pela existência, pela vida. Então, a atitude, ela só é realmente sustentável, essa transformação de atitude, né? Quando ela é embasada por autoconhecimento ou conhecimento a respeito de karma, dharma e moksha, e upasana, né? Esses conhecimentos espirituais, né? Aí ela é bem sustentável, bem presente, né? Senão, são atitudes que às vezes mudam, mas mudam e desmudam, né? Pode dizer desmudam, Marcelo? Portanto, como um karta, um fazedor, eu devo ter uma atitude positiva, adequada, e não só para cada ação que eu fizer, eu mesmo terei que colher o resultado, né? Então, a gente sabe, ó, eu sou fazedor e eu sou desfrutador dos resultados, né? Eu faço o experimento o meu parábola karma, é importante, né? Porque não é que eu faço e depois, no que der, deu, não estou nem aí. Não. O karma vai te pegar, né? Não tem escolha, não tem escapatória. O karma te pega mesmo, né? A incoerência é bem cobrada, né, Aline? Exatamente. Então, aqui ele falou, eu terei que colher o resultado. O meu chefe no emprego, né, pode me parabenizar, o chefe pode me apreciar, ele pode me dar aumento, ou o chefe pode me esnobar, me ignorar e promover alguém que nem trabalha, o que não é talentoso. Portanto, como Bhokta é o outro lado da nossa personalidade que recebe os resultados. Como Bhokta, eu vou resolver o resultado destas minhas ações, dos meus esforços, né? E eu também tenho que ter uma boa atitude. Então, aqui o Swami Pi está apresentando essa atitude, desdobrando essa atitude como aquele que coloca uma ação como uma determinada atitude e recebe os resultados com a mesma atitude. O Karma Yoga é aquele que faz as ações permeadas com esse espírito, atitude, né? Que depende deste conhecimento espiritual, mas ele, como Bhokta, aquele que desfruta os resultados, que recebe, é para quebrar pedra, é comigo mesmo, deixa comigo, Ishvara. Eu estou recebendo o meu parábola karma com a mesma atitude do Karma Yoga. Isso significa que a cada momento eu sou um karta e eu sou um bhokta, como eu havia dito antes. A vida é um constante estímulo e resposta. Eu recebo o estímulo do campo, que é a minha experiência, o que o campo me concede, e eu sou chamado a dar uma resposta. Então, esses dois aspectos, eles precisam ser purificados e refinados através da prática, do espírito, a atitude do Karma Yoga. Quando eu recebo o meu karma para os resultados das minhas ações, eu preciso ter esta força, essa atitude. Quando o Swamiji fala essa força mental, emocional, nada mais é do que essa equanimidade, que nada mais é do que esse espírito, essa atitude de receber os palas, os resultados adversos com elegância, né? Com sabedoria, com equanimidade, só como karta e como bhokta, esta atitude precisa desenvolver e permear ambos os aspectos da nossa personalidade.
Então, essa atitude saudável em relação à ação, que até então nós falamos em relação à ação, essa atitude, esse espírito do Karma Yoga, encompassa não somente o karta, o aspecto daquele que responde, daquele que faz, né? Mas também daquele que recebe o Karma Pala, né? Eu posso ter me comportado muito bem, mas ainda assim, se Ishvara me diz, olha, esse agora é o seu Karma Pala, agora nós vamos ver os testes, né? Porque o teste para a gente é mais claramente observado quando nós recebemos, né, os karma palas adversos, né? Quando as coisas vêm para nós, quando a adversidade vem para nós, é aí que nós somos testados, não é assim, Sarri? É isso aí. A gente vai sendo testado na nossa coerência com aquilo que assume espiritualmente, né? Sim. Com os compromissos que a gente valoriza e tem que ser não só no intelecto, no pensamento, nas palavras, mas na prática diária. Sim, e a prática ela envolve a ação do executor e o recebimento dos resultados, né, do Bhokta, né, do karta e do Bhokta, né, porque a gente não somente a gente faz, mas a gente desfruta dos resultados. Isso tudo tem que ser, porque se de repente tem uma pessoa, olha como ele é gracioso, olha tudo que ele faz, parece que faz com uma graça, né, com uma certa atitude positiva, isso e aquilo. Aí um dia você passa perto dele, você pisa no calo dele, o cara vira um monstro, né? Aí você fala, porra, o cara, ele parecia, né, um santo, parecia um iluminado, mas eu pisei no calo dele sem querer, né? E o cara teve essa reação, né? Então a gente tem que observar os dois aspectos da personalidade do indivíduo. Aconteceu comigo mesmo. Acontece com todos nós. Assim, o Karma Yoga consiste em ação saudável, atitude saudável, ação adequada, atitude adequada. Desses dois aspectos do Karma Yoga, Krishna não trata da ação apropriada neste capítulo agora. Ele discutirá a ação apropriada mais tarde. Ele discutirá no próximo capítulo e ele está apenas lidando com a atitude adequada, né? Ele está enfocando no aspecto do yoga, não do karma. Ele não está focando nas estruturas ou nas normas de condutas e diz estas são ações, né, dármicas, satívicas. Ele está focado no aspecto da yoga, esse espírito, essa atitude que permeia essas ações. E a gente vai parar por aqui. Estou fazendo uma marca aqui. Marcelo, você me ajuda, né? Se eu perder essa marca. Semana que vem a gente continua daqui. Então, foi um prazer encontrar com vocês à tarde. E a gente se encontra mais uma vez no final de semana, Ishvara permitindo, naturalmente. Tá? A totalidade de todos os fatores, como nós sabemos. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishate. Om Shanti Shanti Shanti. Obrigado, Lorde. Obrigado a vocês. Namastê. Saudações. Eu quero aqui deixar um pequeno testemunho. Através do estudo do Vedanta, com os ensinamentos sendo esclarecidos especificamente pelo professor Arlindo Nagar, foram canceladas em mim algumas noções que eram relacionadas com a ideia que eu tinha a respeito de alcançar algo que representasse uma grande realização espiritual. Então o Vedanta fez com que, pela compreensão, a minha mente ela abandonasse o papel de buscador espiritual
E isso para mim foi um marco inicial para uma outra relação com o processo de desenvolvimento espiritual, do qual, saibamos disso bem ou mal, é um processo que fundamenta a vida de todos nós. E eu digo isso para estimular todos aqueles que chegam no Vedanta Brasil e entendem que podem se beneficiar da profunda imersão direcionada para o autoconhecimento que é promovida nesse grupo de estudos, que é um grupo que existe graças ao trabalho altruísta do professor Arlindo Nagar, suportado também pelo trabalho voluntário de pessoas que contribuem para a manutenção do grupo de diversas maneiras. E entre as várias formas de contribuir com esse trabalho, as contribuições regulares em dinheiro, elas são necessárias. Então, se você se beneficia do trabalho desenvolvido no Grupo de Estudos Vedanta Brasil, faça uma contribuição. Qualquer quantia é muito bem-vinda. As informações para transferências em dinheiro ficam disponíveis na seção Avisos do nosso grupo no Facebook e serão colocadas na descrição desse vídeo aqui também. Namaskaras.